Bom, nyarmos campanha está na kunsa, não é campo kunsa ya kukinti e cada dia não ouvi mais declarações, às vezes até declarações cômicas, não é? Declarações que está fazendo rir, havia simplesmente e que tem nada a ver com a realidade, mas pronto, não tá compreender às vezes. Bom, Nuno Gomes Nabian, talvez a pedido de uma Rossissoko em Balão, e deslocar na uma banca lá no interior lá do país, el que Félix Nandunga, para fazer lavagem cerebral a homens grandes de tabanca, para se contra esta compra simpatias de que lá, para se que elas não apoia ser candidato que uma Rossissoko em Balão. E naquele encontro que teve com grandes, bom, e claro, ele como e parcela transmissão fazida para rádio de uma Rossissoko em Balão, que rádio de Facebook, e Bobi que Nuno Gomes Nabian papia. Irmãos, ele é batido o tempo no papia para a população. Mas me fala boas horas como contente. Me fala irmãozinho Félix Nandunga lá tá. Para gente olhar o direito. Não tá bom. Me fala Félix como projeto que nós começamos a trabalhar de Kumba Lanta. Gosta de ser uma realidade. Porque nós vamos trabalhar para nós juntar tudo nas famílias Balanta. Para nós continuar a trabalhar naquele ideal do Kumba Yala. Então falamos grande como a mim nunca terá caminho do bem. Deus dá que dá para comer a osso. Agora que vira atrás, não vi homens grandes, não vi mulheres grandes, então falando Nuno, mas que é que não faz? E acabou barriga e acabou cabeça. Mas nós trabalhar para Guiné-Bissau, nós trabalhar para compor é gente que não pertence. Porque quando tinha tabanca de Balanta, bucano olha água tem, bucano olha escola tem, bucano olha estrada, como quando a Guiné-Bissau tudo, por aí é um problema tem. Ele comanda não falar com uma terra que de nós tudo, nós temos que trabalhar para paz, para tranquilidade, porque tem para esse povo. Não temos esse problema na Guiné-Bissau. Nós buscamos poder desde 2014. Homens grandes, você entende, você vê como é que nós andamos para buscar poder. E verdade é que é verdade. Deus cada não é? Mas não pega tarçado para a guerra. Não pega arma para a guerra. Não continuar a pedir Deus, não falar com Deus, não me poder. E verdade que não tem ideia do computador. Mas, meus irmãos, não fala voz. E que arma, e que tarçado, e que cobra mal, para buscar poder. Se Deus passa ante Nuno Nabian diante, se me acabou que se entale, você vê para botar pedir a Deus todo dia, botar arma todo dia, para Nuno passar diante, é verdade. Mas se Deus falar com uma hora que chega, não pera, é que assim, não pera. Não trabalhar, não ajuda se só com balo, chega a poder. Na 2019, o Che ganha, e no meu Nuno Nabian, primeiro-ministro. Félix Nandunga fala ali. E para não haver riba para conta, o que é que não faz? O que é que não faz para ajudar a gente? Dongoro Chambele, chega a bula. Olha mulheres de Chocomon, mulheres de Dongoro, a buscar carro para bem de norte, para ir para Tabanca. Vamos falar Nuno, o tem que fazer força, durante a carro, durante a gente. Não é caro, não é caro. Para caro, por ajudar a voz. Mas enviar não é bem que mais outra coisa que não fazer para por ajudar a voz. Por ele que está buscando com a arma, e que está buscando com o tarçado, e que está buscando com a guerra. E normal. Meu irmão Félix, meu irmãozinho.
ou trata outro de primo. E caos. O que a PU está no poder. A mim que chamar falar Félix na nomeau na pasta da PU na Porto. Nomear. Isso é até os. Respeito continua a não meter até os. Mas a luta e para que a PRS dana. Para como a gente com a Bicumba, a PU, parce. E que assim? Mas ali é bom, já dos bandeiras ali. É que nós temos que trabalhar para não juntar a PU com o PRS, porque base que nós temos é base de Cumba. E é base de Cumba, nós temos que preservar. Aonde nós estamos? E houve desentendimento com o Félix, e houve desentendimento com Augusto Cabi, que manga de outros gentes. Mas ele está ali para contar voz, como sempre infirma. Chama Félix para papel aquele. Chama minha sobrinho de sangue, que Fernando Dias, papel aquele. Falar com a boca Félix, eu tenho que se interromper. Nós temos que conversar para não ter entendimento. Para cada ano, partido, o Cumba funda. Não é por certeza. Eu estou pensando como estar ao lado de Fernando Dias, em estar ao lado de Félix. Mas Félix ali, e por conta voz como a Miquel sempre não conversa. Para arranjar solução, como é que não poderia andar junto. E houve desentendimento de mim com o Presidente da República. É normal na política. Na família é normal. Porque está falando uma língua que dentro está morrendo outro. Mas não é por odiar um outro. A nós saímos, porque na família nós na casa. Aí lá tem que vai com possível morança lá fora. Mas se menino vai na Maurício, o que está arriba para morança grande. O que está arriba? O que está arriba, né? O que está arriba para morança grande, né? A nós balanta assim que não está fácil. É que pode olhar acontecer assim. E que está falando com uma letra de fora na cabeça de fora. Vamos ouvir música. Letra de fora na cabeça de fora. Porque nós saímos para buscar, nós falamos fazer coisa melhor. Mas e que é que plano de Deus? Vou acreditar que nós falamos. Nós saímos, nós andamos tudo colar de maneira. Nós vamos fazer oposição, no bom sentido, com o Presidente da República. Mas Deus fala como é caminho que mora bem e que é caminho certo. Não vai ter Paris. Onde eu saio de Paris, me fala Nuno, é caminho que mora andar barra de Castela. Nós falamos, irmãos de Pai Terra Arranca, se vamos estar para não fazer oposição ao Presidente da República, nós juntamos para não andar caminho só. Ele falou, não, a boa também é bom caminho, a não vai no caminho, não estava contradiante. Me fala como esse corona para ir assim, barra de Castela. Desde que nós saímos de Paris, vamos Nuno papia? Nunca papia. Para mim falar como Nuno que dá, né, cuzale. Mas se eu falar vos, letra de fora na cabeça de fora. É organizar, gente ficar a trabalhar atrás, sucundido. É falar como Nuno e calado. É que o Cumba falando, e falando que eu tenho esse problema na Guiné-Bissau. Buscar poder, não quer me se passar sangue da arma. É falar como Nuno está papiar, mole, Nuno está papiar, muito sofisticado, Nuno é muito respeitador, Nuno não quer saber que, não me está alguém que não vai para a guerra com o Sissoko. É isso que é falar. É falar como a mim por ser candidato da API. Mas boia começa a cuidar de Deus. E que Nuno não viande. É falar, bom gosto, não tem que tirar Nuno e parte 5 candidatos na API. A mim, Fernando Dias e minha irmãozinho, e minha sobrinho. Se chamam vai falar como tio, é meu papel da família, me se candidata. A mim que não pega almoço, mas que não pega Félix, bom gosto, bem que ele. Não falar, passa adiante. A mim que não chama para vós, homens garantes, não fala vós como, na riba atrás. E que aquilo que o Cumba faz? Na riba atrás, na passa, é o irmãozinho diante, não apoiar para não vai para diante.
Mas é cozinhar, não recebe. Tem na dia vai entregar documento, está falando, mas não, a bobo muito calado demais, porque por guerrear que se socorro, não me está alguém que não vai guerrear que se socorro. What will my main, what comece no braço, what will my main, quando não yan. Lang ya nunu wis nunu ya tilt carta ya wat na wa ambuil ne candidatura to wing no presidente ba ka choso ma na fala vos hermos eleição na Guiné-Bissau nunca ganharam na primeira volta e que é verdade mas embiase eleição na primeira volta ainda ganhar. Ora que tem PRS, tem APU, tem MADEM, tem PTG, tem Nuno Nabian, tem Brahima Camara, tem Félix Andungue, tem Boche Kande, tem Presidente da República. Minha irmã, esse barimessa, para dar a primeira volta. Viva Nuno E que ambição! Viva Nuno Nabian! Viva Nuno Nabian! E que ambição de ser o presidente que não pode Nuno participar na Dana Guiné-Bissau. Não pensa que você vai ganhar a certeza. Não tem ambição, se você acabou de ter ambição de falar que vamos escolher Nuno e o líder, vamos escolher adiante. Mas dia que Deus chamando, não responde que dia. E que é verdade. Mas não quero lançar para criar problema nunca. Mas para olhar como Deus não proteger se socorro teos. Porque se Deus quer proteger, não juntava direito na API, não andava direito na API, não por fazer uma oposição contra o presidente. No bom sentido. Mas Deus fala como e que é caminho que não deve vai. Não garantir se socorro para fazer segundo mandato. A nós tudo não falamos no caminho. Mas Deus indicaram como é esse caminho que não tem que vai. País que não tem. Vamos tocar este. Mundo tem dificuldade. Desde a governação. E teve sinais positivos. Terra está avançando um bocado. Que não cria problema. Não é que problema que tem nela. Não sofre. Não me tem poder. Mas poder que está buscando a qualquer custo. A nós, não passa a se socorrer diante. Não trabalhamos como é que nós andávamos em 2019. Para conquistar voto de tudo, não irmãos. Balanta, para concentrar num único carro. Para não votar. Só que falaram, não cabia fazer discurso ali. Na riba ali, para mim, nós chamamos de Dongor, que de Chocomon. Para mim, contamos ainda, para não para uma família. Porque não está a rapacinha, é verdade. Na riba ali. Porque ali é chão. Não sei como é mulher, como é que ela grita assim. É bambunan, desde 2014. Mas na pedida para continuar a sofrer. Dia que Deus marcar como no dia da chiga. E da chiga, se cabem cedo me, e por ser feliz, quando pegar a mão, não passa a viagem. Não fala feliz, não fala gente da APU, não fala gente de PRS. Não cabe estou bem, aí na papel mal de dias. Cabe estou bem na papel mal de PRS, de fração de PRS de dias. Cabe estou bem aí na papel mal de Félix. Cabe estou bem aí na papel mal de Nuno. Mas não conta muito só verdade. É isso que nós falamos. Gente da Bíblia fala que Nuno escreve carta e nega e fala como é que é ser o candidato. E que é verdade. Quem quer cozinhar? É bem servir que dia? Não falamos, se é assim, a minha riba atrás. Estava assim na minha casa. Mas o presidente entendeu como a mim vale. Outro dia entendeu como a mim vale. Olha, a minha riba para mim chamar como a papai. Não, gosto não me ser, porque não ser no candidato. Não foi a mim, que era de ser o presidente como misto. Não riba aí atrás. Vamos juntar com o Félix Andungue, com o PRS, com a APU, não cabantar esse projeto Kumbalanta. É a aliança Kumbalanta, não oficializar agora de forma mais correta. Não avançar para apoiar o Cocó que faz o segundo mandato. Viva a Unidade Nacional! Viva! Viva a Unidade Nacional! Viva! Abaixo aqueles que estão entregando. Na palavra obrigado,
Nós vamos para campo para arma de jugo. Mas, homem grande de Dongor, de Chocmon, na fala boss como na riba atrás. Na bem lembei sinta com boss, suma irmão, suma família, para conversar direito. Para poder andar caminho só, porque não por dividir. Tudo que alguém pode bem lembrar fala boss. Bom, Bill, se você ter dúvida, pode conseguir casa. Pode bem não receber boss. Se você mandar para bem, na bem lembrar explicar boss o que tem. Obrigado, não para ali. E bom, alala Bobby, no papel, explica essa versão, só que tem alguns momentos que acho que é importante para lembrar. Naquele encontro de Paris, Nuno fala de como e fala que eles como pe junta, guindes de pé aí fala eles como não, para eles seguir esse caminho, e eles de pé aí na seguir esse caminho. Se assim tipo porque bem bater em segunda volta para apoia outro na maica assim não ocha vai para Paris segundo informação de como Nuno falei de como para apoiar essa candidatura para ele Nuno e tem apoio de militares tem apoio de militares e se apoia essa candidatura militares na ana terasi soko ana pui el Nuno Gomes na bia esse aqui que não ouvi Nuno papel na Paris não é a versão que Nuno bintis bom bintis pe aí falar com se contra tem apoio de militares não também eleições que tem nenhum problema mas na primeira volta não vai separado na segunda volta se a nós que passa não apoiou se a boa também se a boa que passa bota apoiando na segunda volta e não fica acordo e vida continua. Sobre a PI, que é mais grande, Nuno, nunca se vi sinceramente, nunca se vi como que Nuno, quer dizer, a mim por ir não espera tudo que seja Nuno, menos esse que está no olho assim. Está no olho, às vezes está preciso, pronto, não baixa ânimo, não calma, porque senão eu também usa palavras que é correto, né? Porque esse que não está a fazer sinceramente e muito triste. Esse muito triste é o comportamento de Nuno. Mas e faz cálculo errado para que não se vire como a regime que tem nem outra saída. E não se vê como a própria guintes de regime dias também está super triste e é que faz cálculo manga de coisas que está no Guiné acontecer por exemplo manga de candidaturas que passa é que faz cálculo de como aqui candidaturas pode passar ele se cálculo e era para baixo com alguém que tem a ver com um som desses que passa alguém um candidato muito fraco porque só é grandes candidatos que tem outros candidatos que apresentam. Então, que candidatos fracos que se socorro por Ibanamba, Tursimon, não é? Tursimon na segunda volta rouba, aquilo é que é Mistibanam Pepas. Mas a partir do momento que o Supremo Tribunal de Justiça, depois de cansa pressão do próprio número se socorro em balo, é batimão na mesa, falar com não, e tem coisas que pode ser de cada biceiro. Ele diz que candidatos passa, porque na lei que candidatos têm que passar, não são deles que purificar. Por exemplo, caso de Domingos, mas caso de Domingos é um caso muito específico, é um caso muito especial, porque caso de Domingos e tem que me falar não, mas não acho que é o momento certo para falar, a mim sabe muita dor, sabe dor no coração, mas nunca me esti assim para nunca me esti assim nem momento assim mostra quem é dor nunca me esti mostra quem é dor o comandante tenta mostrar sempre o lado positivo mas para domingos acabar a eleição para domingos eliminado aliás para nem se processo cai abrir no próprio, não é para nem analisar no próprio, uma coisa muito triste, uma coisa muito triste, meus irmãos,
E a nós não sabemos o que está a passar na Supremo Tribunal de Justiça, não tem informações que estão atualizadas toda hora, e pronto, não esqueci da parte, não continua pensando no país. E bom para capir esperança, bom para capir fé, e bom para continuar a lutar com esses montões, para que poder saltar no país na sua totalidade. Nós estamos juntos, para Deus abençoar a nós. Um abraço de dignidade e de amizade.